117. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica, tá? Uma técnica nova, que utiliza raios de luz infravermelha, invisíveis ao olho nu, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos, que tem a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700. Esse IR deve ser até uma homenagem em inglês a infrared, ou seja, infravermelho, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Nossa técnica bem... Aí a gente dá orgulho da ciência, hein? Complexa na medida do possível, até fácil entender, mas complexa, né? Na forma que ela atua. Muito legal. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Então, quer dizer que o infravermelho vai lá, tá, IR700 aqui, ele bate e aí, do nada, ela libera, do nada não, né? Após bater o IR. Mas, como é invisível pra gente, né? O cara lá, claro que o médico deve estar acompanhando, né, um sistema, né, de computador, e lá o computador vai detectar, né, o infravermelho. Classicamente dá para óculos de infravermelho, quem vê Big Brother e tudo já deve estar muito habituado a isso. Aí vai mostrar lá, né, a emanação de calor, que tem muito a ver com infravermelho, e bateu no IR700, liberou, como se fosse uma mãozinha em apertar um interruptor, um botão, e aí libera, né, o princípio ativo, a substância que vai atacar o tumor. Muito legal mesmo. Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é... Aí você pode até usar uma coisa aqui, né, que é legal de se pensar, né? Trazer o conteúdo científico para, de novo, como eu tento fazer várias vezes, a vida real. Se você, né, lê revistas, não precisa ser revista científica, assiste telejornais, etc., você deve conhecer radioterapia, deixa eu ver as outras, cromoterapia, quimioterapia, tá? Então, você tá lendo aqui, ó, pesquisadores já desenvolveram uma nova técnica. A data é 2012, que é uma coisa bem recente, né? Eu acho que a gente já escutava sobre radioterapia, cromoterapia, quimioterapia bem antes de 2012. E como a técnica é nova, não deve ser nenhuma destas, tá? Isso é para um cara que não entendo muito disso aqui, mas eu acho que tá preparando o chute. Vou chutar direito, né? Vou ver para onde que o goleiro tá caindo antes de chutar. E essa A, essa B e essa C são coisas antigas. Ele tá falando de uma coisa nova. Então não devem ser elas. Eu ficaria entre a D e a E no pensamento desse cara. A gente já sabendo, né? Mas química e até física, que aqui é uma questão de novo de físico-química, né? Os físicos também tratam muito dessa parte. Talvez até alguns outros colegas que tenham tentado resolver essa questão sejam da matéria de física. Mas a A é a radioterapia. O que é a radioterapia? É a ação usando, né, isótopos radioativos, radiação, tá? Você usa lá radiação gama, beta, alfa, etc., bombardeando os tumores. Ela é muito agressiva, porque é uma radiação, né? Radiações são altamente ionizantes, até no nosso corpo, né? Então, talvez mate o câncer, mas mate outras células, né, saudáveis. Então, normalmente o que acontece na radioterapia, e lá depois, né,
nascer, a quimioterapia também faz isso. Por exemplo, a pessoa logo perde os pelos, né? Pelos, incluindo cabelo, né? Então, vocês já devem saber isso, né, do senso comum, vendo filmes, novelas, telejornais, etc, tá? Que ela é extremamente agressiva, ok? Ela tem um efeito muito forte. Só que o infravermelho, como até brinquei, eu falei que dá para usar até no Big Brother, mesmo sendo uma radiação, né, lá do espectro eletromagnético, não é uma radiação ionizante, não é uma radiação que tem a facilidade de chegar no núcleo de um átomo, como a radioterapia pede. A radioterapia, né, os isótopos radioativos, eles têm facilidade em chegar até no núcleo de um átomo, tá? As partículas alfa, beta, os raios gama, tá? Eles chegam brincando lá no núcleo. Então, a radioterapia, além de ser uma coisa antiga, ela é como se fosse uma bazuca e o infravermelho um estilingue, né, em comparação, né, de poder de penetração dentro do corpo humano. Então, está descartada. A cromoterapia, que aí entraria um conceito mais, né, da galera lá de biologia, que eu, se eu não estou me enganando, a cromoterapia é uma técnica, né, autorizada pela OMS e acho que até aqui pelo Ministério da Saúde brasileiro, que usa cores, né, para provocar efeitos, na minha visão, psicológicos no corpo de uma pessoa. Ela vê, por exemplo, o vermelho, aí tem uma sensação tal. Se eu não me engano, a cromoterapia está nesse ponto, ok? Só que o infravermelho, mesmo que seja vermelho, é invisível para nós, tá? E a cromoterapia trabalha com cores visíveis, ela trabalha com espectro visível, né? Uma parte lá do espectro eletromagnético no geral. A parte ali, né, do visível, né, que vai do vermelho até o violeta, o famoso arco-íris, tá? É visível e o infravermelho não é. Então essa técnica seria descartada pelo mesmo ponto de ser uma coisa antiga, que nem a A, mas também por não ter o infravermelho dentro, né, dos parâmetros que ela utiliza. A quimioterapia, eu já tinha mencionado ela quando estava falando da A, é quando você não utiliza, né, esses isótopos radioativos, mas sim reações químicas, substâncias químicas altamente fortes e, posso até dizer, danosas ao corpo humano, porém não tão danosas quanto o câncer. O exemplo que eu dei lá para A serve também aqui para C. Quando você faz quimioterapia, normalmente você perde pelos, né, de tão forte que ela é ao corpo humano. Você emagrece, etc, tá? Mas, entre isso e morrer de câncer, as pessoas tendem a preferir a quimioterapia ou a radioterapia, tá? Fotoimunoterapia, olha, esse nome aí é bem diferenciado. Acho que aqui ninguém conhece, eu não conhecia, então isso é uma boa dica. 2012, isso aqui está aparecendo novo. E terapia magnética, também é uma coisa nova. Eu não conhecia esse tipo de terapia. Mas a terapia magnética, mesmo que o espectro seja eletromagnético, o magnetismo não tem relação direta, tá? Tem indireta. Direta com os raios infravermelhos, tá? Então a resposta, ok, seria a letra D. Foto de luz, ou seja, pega todo o espectro eletromagnético, inclusive o infravermelho, imuno, né, de sistema imunológico, para combater, né, lá os invasores, os micro-organismos. Terapia, né, uma palavra muito utilizada na saúde, que é um sistema feito para combater uma enfermidade, uma doença. Resposta, letra D. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aranhas, escorpiões, aracnídeos. Tem até um pH aqui corporal, ácido úrico, mas exoesqueleto, deixa eu ver melhor.
Não. É uma questão de biologia. Sucesso adaptivo desse grupo é uma questão de biologia. Não vou fazer a 118. DBOOD. É bioquímica. É uma questão de biologia, mas a gente também pode focar a química nela. Vamos para 119. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, uma coisa que infelizmente é normal no estado do Rio de Janeiro, no nosso estado. E locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes, ou seja, há tantos micro-organismos naquele local que eles conseguiram mudar o sistema ali ambiental, né? A água ali, que outros seres vivos, como peixes, não conseguem sobreviver ali, por exemplo, pela falta de oxigênio. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido, que eles estão apelidando aqui de OD, ou seja, o oxigênio que está lá entrando na água, tá? Dissolvido pela água, e demanda bioquímica de oxigênio, que deve ser o que os bichinhos, né, ali do rio precisam para poder respirar, em cada ponto da coleta de água, obtendo o gráfico. Ou seja, você vai ter dois parâmetros aqui, clássica questão de gráfico, né? Temos dois parâmetros e a gente primeiramente já tem que ter em mente como esses parâmetros comportam um contra o outro. Então, antes mesmo de olhar o gráfico, você vê que tem oxigênio dissolvido, tá? Então é como se você jogasse algo lá, uma quantidade lá, e demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, quem pega esse oxigênio, a demanda que pega esse oxigênio. Se, vamos fingir, não tem nenhum micro-organismo, né, bactérias e afins, para pegar esse oxigênio, e só tem os peixinhos, quer dizer que aquele lugar ali não deve estar poluído, porque peixe não polui a água, né? Agora, em locais que você tem bastante micro-organismos competindo o oxigênio lá da OD com os peixes, este lugar deve estar poluído, tá? Porque os micro-organismos, eles proliferam em lugares poluídos, tá? Aqui está o gráfico, veja aqui, ó. Aí a gente vai para a matemática, há um distanciamento entre esses dois pontos, aqui diminui, então já é uma dica se você tem um cara grandão, uma distância aqui grande, né? Porque OD é a estrelinha, cruzinha DBO, e você tem um cara menor, normalmente não é esse cara menor, mesmo que ele esteja, né, distante, ele é no meio do caminho. Normalmente são os extremos, quando você tem gráficos assim com dois pontos, tá? Ou vai ser caras que estão, né, um par de pontos aqui que a gente está vendo, bem separados ou muito pertinhos. Normalmente a resposta está entre um desses dois. Aqui está bem separado, aqui está bem pertinho, aqui tá pertinho, mas não como aqui. Então, pelo macete, 60% dos casos isso dá certo. Este aqui estaria eliminado, e aqui a gente teve uma inversão, tá? Quando tem inversão, também é para se pensar. Mesmo que seja uma distância, né, média, que eu eliminei aqui, eu não eliminaria esse cara sem saber o que ele está pedindo, porque você teve algo diferenciado. Ninguém fez isso, só esse cara fez. Não estou dizendo que isso aqui é a resposta, mas se em outro gráfico você vê uma coisa parecida, preste atenção nos extremos, ou seja, aqui pra gente a grande abertura, a pequena abertura, e se alguém inverteu, se inverteu sozinho, se teve uma grande abertura, se teve uma pequena abertura, são, né, demonstrações singulares. Então a resposta normalmente são para esses caras. Porque se tiver dois caras parecidos, de novo, respostas parecidas,
questão anulada, tá? Porque não podem ser as duas corretas. Vamos já para ver o que ele está pedindo. O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso da água, e sua concentração é função de variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais, tá? Clássico exemplo, né? Ele está falando da fotossíntese porque muitas plantas, né, se proliferam ali no espelho da água. O colega de biologia pode me corrigir se eu estou usando o termo errado, né? Mas eu acho que é espelho da água, ali na superfície da água, e elas, né, pegam CO2, que eu expliquei na outra questão, mas liberam oxigênio, tá? Liberam muito oxigênio. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas, ou seja, eles pegam oxigênio e liberam, né, talvez CO2 ou outros compostos, para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Quem deve ser essa matéria orgânica? Poluição, né? Esgoto. Durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Qual ponto da amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo do esgoto? Ok? Vamos voltar aqui e grifar algumas coisas, porque isso aqui é uma questão de atenção, tá? Porque a resposta está na própria questão. E alguns conhecimentos prévios que vocês devem ter, porque vocês devem conhecer rios poluídos, principalmente eles têm cheiro ruim, né, liberado por bactérias anaeróbicas, tá? Mas algumas dessas bactérias podem ser aeróbicas. E, né, plantas, como eu falei ali no espelho de água. Aqui está falando que, ó, o DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos. Vamos dar a mouse, hein? Aqui está em condições anaeróbicas. Ok, tá? Aí o que ocorre, tá? Aqui está escrito que DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas, ou seja, o DBO, que é essa cruzinha aqui, ó, na parte poluída deve estar mais elevado. A primeira opção bota o DBO lá em cima, o DBO máximo, ok? E a quantidade de oxigênio mínima, né? O OD, o oxigênio, né, que está ali, que veio da atmosfera ou que alguma planta liberou, né, após a fotossíntese. Note que a quantidade de oxigênio está muito baixa e a quantidade de micro-organismos, que a gente pode traduzir o DBO como isso, tá? Está muito alta. Está com cara de ser o ponto 1, ok? Os outros estão muito próximos. E aqui tem até uma inversão aqui, eu até chutaria que se a questão perguntasse o ponto, né, mais limpo, né, onde a água está menos poluída, onde a gente tem a maior quantidade, a maior oferta de oxigênio, ou seja, o OD seria o ponto 5, mas a questão está querendo o contrário, que é onde está mais poluído. Então a resposta deve ser o ponto 1, e o ponto 1 está marcado pela letra A. Resposta, letra A. As outras, como eu já analisei, né, na explicação,